Bem-vindo à segunda aula bônus aqui do Service E do curso do GPS RTK. Você que fez a aquisição, você que se inscreveu no curso do GPS RTK da turma de setembro. A gente abriu as inscrições no dia 2, né? Então você tem direito a alguns bônus. O bônus 1 já foi, que é na aula anterior aí desse módulo bônus. O bônus 1 é os 27 guias práticos para você poder ensinar a sua coletora, poder imprimir e tal. Tá na aula anterior aí. Essa aula, a aula 2, é para a gente criar blocos no Service E. Para o momento que você exportar para DWG, ele já venha padronizado. Vamos aqui a uma introdução básica do que é blocos. Olha só, vamos vir aqui no AutoCAD. Eu estou com uma planta aberta. Deixa eu te mostrar a planta inteira. Aqui é um levantamento plano altimétrico. Aí tem a folha aqui dessa planta. Aqui, ó, normalmente nos desenhos a gente utiliza esses blocos aqui para identificar alguma coisa. Bloco de poste, bloco de luminária, bloco de árvore. E aí você pode exatamente criar esses blocos que você usa no seu dia a dia para fazer um desenho no AutoCAD, para que no momento que você exporte do Service E, ele já venha nos blocos padronizados. É isso que a gente vai ver aqui nesse momento. E aonde que a gente vê no Service E esses blocos? É exatamente aqui, ó, na aba arquivo, no 5 autocódigos. Se a gente criar uma descrição nova, vou clicar aqui em adicionar, a gente tem aqui, ó, select símbolo. Então a gente tem, eu tô com a minha pasta que eu estava testando aqui para fazer essa aula aberta, e aí tem alguns padronizados aqui do Service E, que é símbolos de pontos, símbolos de árvore, e é isso que a gente vai criar. Só que são duas criações. Uma criação vai ser específica para aparecer aqui no Service E, que a gente vai conseguir identificar exatamente aqui onde que a gente está. E outra vai ser específica para o AutoCAD. Entendido? São dois arquivos que a gente vai criar, um DXF e um bitmap. O bitmap é para a gente simplesmente para visualizar aqui no Service E, e o DXF ele vai ser quando o momento que você exporta para DWG. A gente vai fazer o passo a passo, a gente vai exportar e você vai entender melhor o que significa isso. Você não precisa ficar assim preocupado em fazer o desenho exatamente igual. O que está aqui não precisa ser igual ao que vai exportar. O que vai exportar que é o interessante, que é o final, né? É o seu arquivo final. Vamos para a prática aqui que você vai entender como que funciona. Vou fechar esse cara aqui, a gente já vai voltar aqui na parte de descrição. A primeira coisa que você tem que fazer é abrir o Windows Explorer do seu computador, para a gente pegar alguns arquivos prontos lá do Service E. Eu abri ele aqui, vou jogar aqui para o lado, para nossa janela. Para você abrir esses arquivos, a gente tem que pegar na pasta raiz lá do Service E, um arquivo pronto, qualquer um que você vai conseguir entender. Clica aqui no este computador aí do seu computador e entra em disco C. Disco local C, esse local que eu estou abrindo é onde está instalado o meu Service E virtual. Nesse momento você só faz isso no Service E virtual, depois você vai pegar o arquivo final e jogar na sua coletora. Vou te mostrar como que você faz isso também. O meu está instalado aqui, ó, em arquivos de programas, e eu vou localizar o Service E Demo. O seu provavelmente vai estar escrito aqui, ó, Service E Demo. Eu vou pegar esse meu aqui que eu sei que está instalado aqui. Você simplesmente abre a pasta Service-Star e você vai localizar essa pasta símbolos. Tá? Não tem segredo. Localiza onde está instalado o seu Service E, entra na pasta do Service E, entra na pasta Service-Star e localiza a pasta símbolos. Vamos abrir a pasta símbolos também. Aqui, olha só que coincidência. Tá lá o ponto, o árvore e esse unlet, sei lá como é que fala isso, mas é exatamente aqueles arquivos que a gente vê aqui no Service E quando a gente entra aqui para criar uma descrição no símbolo. Olha só, inlet point tree. O meu topografia com você que eu criei, uma outra pasta, você pode fazer o mesmo, tá? Ele vai estar aqui, ó, tá em outro arquivo, mas para não te confundir, eu deixei ele. Vamos abrir aqui, ó, tá no Service-Star também, ó, símbolos, o meu tá aqui dentro de topografia com você. Você vai poder fazer isso também. Mas o primeiro passo é exatamente pegar qualquer dois arquivos iguais. Vamos abrir o exemplo da árvore. Você pode pegar qualquer um, tá? Vamos copiar dois com nome igual. Então, como eu te falei, tem dois arquivos. Esse BMP é o bitmap, é o que a gente enxerga no Service E. E esse DXF é o momento que a gente exporta do Service E, que vai aparecer no DWG. Então, o bitmap é onde a gente enxerga no Service E e o DXF é onde que a gente enxerga no DWG, na nossa planta final.
Vamos selecionar esses dois caras, lembrando que tem que ser os dois caras com o mesmo nome, tá? Vou dar um Ctrl C. A gente não consegue editar aqui dentro, porque ele não permite, não dá essa autorização. Então a gente tem que criar uma pasta fora dele. Eu copiei esses caras, eu vou fechar nesse momento isso daqui. Na verdade não era interessante fechar porque a gente vai voltar lá, tá? Mas não fecha, minimiza. Eu vou criar uma pasta nova aqui no meu desktop. Cliquei com o botão direito, novo, pasta. Vou chamar essa pasta aqui de blocos. Você pode fazer exatamente igual. Cria uma pasta nova. Vou abrir essa pasta nova aqui agora e vou jogar e vou dar um Ctrl V aqui dentro dessa pasta nova. Não fiz nada demais. Abri a pasta símbolos lá do ServiceStar, que é dentro da pasta raiz do ServiceCE. Se você fazer aquele passo que eu acabei de te mostrar, provavelmente vai estar no mesmo lugar. Localiza a pasta symbols, pega dois arquivos, copia ele, cria uma pasta nova e joga aqui dentro. Para que isso? Para a gente poder editar aqui dentro e depois jogar de volta lá na pasta raiz do ServiceCE. Esse é o primeiro passo. Copiar os arquivos e jogar dentro de uma pasta que a gente possa editar. É simples assim. Agora, o primeiro arquivo que a gente vai editar é o que a gente enxerga no ServiceCE. Como é que faz para a gente editar? Exatamente pelo Paint. Se você tiver algum outro programa que você consiga editar um bitmap, pode fazer, não tem problema nenhum. A intenção é não mudar a escala dele, tá? Só isso que não pode estar alterando. Vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em abrir com, vou selecionar o Paint. Clica com o botão direito, abrir com Paint. Ele já vai abrir esse arquivo direto no Paint. Eu posso editar do jeito que eu quiser. Eu vou segurar o botão Ctrl e vou rolar o Scroll Lock aqui, que é a bolinha do mouse. Tá vendo que ele está dando um zoom ali, ó? Eu chego no zoom máximo para mim poder editar do jeito que eu quiser. Essa arvrinha é a mesma que a gente vê lá no ServiceCE. Eu peguei esse aqui de exemplo e a gente vai fazer o que? Vamos apagar esse cara aqui agora nesse momento, ó. O interessante é não mudar essa escala, o tamanho desse quadradinho aqui, por isso que eu dei um zoom. Fica esquisito, mas você vai entender depois. Agora o que eu quero dizer para você? Não fica perdendo tempo. Se você quiser também, você perde também, não tem problema. Mas a dica que eu te dou é de não ficar perdendo tempo nesse desenho aqui, porque esse desenho só vai aparecer no ServiceCE. O interessante é o arquivo do DXF, do WG, ele que é o mais legal. Então aqui eu vou fazer um símbolo simples para você poder ver como que funciona. Eu gosto de vir aqui no tamanho e selecionar essa linha mais fina, para que não fique um desenho muito embaralhado aqui. E eu seleciono qualquer símbolo aqui, ou se você quiser pegar um lápis, desenho livre, e vir aqui selecionar, desenhar o que você quiser, não tem problema. O que interessa é você poder identificar no ServiceCE, que é um arquivo que você está criando lá, tá? Vou fazer o exemplo, vai ficar claro para você. Eu vou pegar uma seta simples aqui, só para você ver como é que funciona. Tá vendo que tá grosso, ó? Porque quando eu selecionei a seta, aqui no tamanho, ó, tá no grosso ainda. Eu vou vir no mais fino, ó. Vou vir no mais fino e eu estou utilizando a seta, clico aqui e desenho essa seta, ó. Só para você ver como é que funciona. Tá? Você pode desenhar o que você quiser, utilize a sua criatividade, utilize o que você achar melhor no decorrer do seu trabalho. Não se apegue a detalhinho, tá? Isso daqui é detalhinho. Então, selecionei, desenhei um símbolo aqui qualquer e agora eu vou clicar aqui em arquivo, salvar como. Já está como bitmap, tá vendo? Eu estou na área de trabalho. Eu vou localizar aqui, eu já tinha criado uma pasta blocos novos, mas eu acabei de criar essa pasta aqui blocos, né? A gente acabou de criar junto aqui, ó. Eu tenho aquele arquivo tree que a gente copiou e agora eu vou dar um nome novo aqui, ó, sem apagar o bitmap. Ele já vai salvar em bitmap, tá vendo? Quando eu dei um salvar como, ele já alterou. Se não tiver bitmap aqui, tiver alguma outra coisa, coloca esse cara aqui, ó, bitmap 16 cores. E aqui você dá o nome que você quiser. Eu vou colocar aqui tree novo, tá? Ou senão você pode escrever aqui, ó, ARV novo, porque esse bloco que eu estou criando vai ser uma árvore. Essa é a minha intenção. Você tem que criar isso pensar nisso antes de você criar. O que eu vou criar? Eu vou criar um poste, então eu tenho que desenhar alguma coisa relacionada a um poste, tá bom? Mas lembrando que isso daqui, esse arquivo é um detalhinho. E esse arquivo ARV novo que eu estou criando tem que ser o mesmo do DXF. Esse é o segredo, beleza? Então eu acabei de criar, vou dar um salvar aqui e a gente acabou de salvar. Eu posso fechar esse cara. Vou vir aqui, ó, em ARV novo, eu acabei de criar ele, tá dentro da nossa pasta bloco. Vou abrir ele aqui só para você ver como é que ele fica. Ele fica exatamente desse tamanho, pequenininho. Vou mudar aqui, olha só que esquisito fica. Uma coisinha bem esquisitinha, mas o mais importante é no DXF. Lembrando que você pode desenhar o que você quiser aqui. Vou mudar para o outro, olha lá o outro
padrão dele também é meio esquisito também, mas é um pouco mais detalhado, né? Isso aqui não tem problema. Agora que vem o segredo, agora que vem a coisa mais legal, que é exatamente o DXF. Eu vou abrir esse mesmo DXF aqui do padrão que a gente utilizou. E eu identifiquei uma coisa importante, que a gente não pode passar também desse limite aqui, ó, que está exatamente essa árvore, ou um ponto que você utilizar. Eu gosto de fazer o seguinte, eu aperto C, Enter, que eu vou desenhar um círculo aqui no AutoCAD, tá? Eu pego bem no centro dele e delimito o limite aqui do desenho, tá vendo? Só para mim saber até onde que eu posso desenhar. Eu venho aqui e apago, ó. Vou dar um Delete. E eu deixei o círculo ali só para mim não ultrapassar o limite. Isso aqui ó, é outro detalhinho, tá? Eu não tenho certeza se não pode passar do limite, o que acontece. Eu preferi não passar do limite para não alterar muito a escala no momento de exportar. Você pode testar o jeito que você quiser. A gente vai estar criando uma única descrição aqui. A sua criatividade, o seu trabalho que vai fazer você se desenvolver e utilizar outros blocos aí. Então, definir o limite, eu vou pegar um bloco meu existente aqui que eu utilizo normalmente, que pode ser essa palmeira que está aparecendo aqui, ó. Eu vou vir aqui no meu desenho, vou selecionar aqui, ó, tem 3, eu vou explodir esse bloco que tem 3. Aqui é só para mim copiar esse cara, tá? É esse aqui que eu quero. Vou dar um Ctrl C e vou vir aqui nesse arquivo e vou colar ele aqui. Provavelmente ele vai estar muito maior. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou dar uma escala, vou selecionar ele, vou digitar SC, vou apertar Enter. Vou selecionar o centro dessa árvore aqui, olha lá o tamanho dela. Eu estou manipulando o mouse para um lado e para o outro, ele está alterando o tamanho da escala da árvore, tá vendo? Eu vou tentar deixar mais ou menos do tamanho do círculo, não vou zerar ainda porque eu posso alterar depois, ó. Eu vou chegar aqui e jogar ela para dentro desse círculo, ó. Tá bom, eu acredito que esteja no limite. Agora um segredo muito importante aqui, ó. Você percebe que quando eu seleciono essa árvore, ela está em bloco. Não pode estar em bloco, tá? Eu vou explodir ela então. Vou selecionar ela, vou apertar X e Enter. Ela tem que estar assim, ó, todas as linhas soltas. Senão na hora de você exportar lá do Service vai ficar esquisito. Então, acabei de selecionar, eu posso apagar essa linha do limite, que a gente não ultrapassou muito. Criamos esse cara aqui. Agora, uma coisa importante, você pode jogar essas informações aqui numa camada que você queira. Por exemplo, essa árvore aqui eu uso ela como palmeira. Então, quando eu coleto uma palmeira em campo com um RTK, eu quero que apareça esse bloco, para me identificar no desenho que ele é uma palmeira, perfeito? Então, o layer eu quero que seja uma palmeira também. Então eu vou clicar aqui em layer, propriedades, eu vou criar um layer novo chamado palmeira, para que no momento que eu usar exatamente esse bloco, ele já venha para mim com o nome palmeira, tá? É um exemplo, você faz isso aqui se você quiser, se você não quiser também não tem problema. Acabei de criar o layer, vou selecionar todas as linhas, tem que pegar todas, tá? Vou clicar na setinha para baixo e vou selecionar aqui palmeira. Então, todas essas linhas aqui estão no layer palmeira. Então, quando eu utilizar ela no Service e exportar para DWG, a gente consegue ter exatamente esse bloco no nome palmeira. Tá criado o nosso arquivo aqui, tá? Você viu como que é simples e fácil? Vai depender de você mesmo para criar o que você quiser. Só que o segredo tá aqui, ó. Você tem que vir de novo aqui nessa setinha para baixo, Save As. Cliquei em Save As e você tem que salvar ele em DXF, olha só. Eu salvei em DXF 2000, foi o único que eu testei. Eu não vou pôr maior a versão aqui, porque eu não sei se funciona. Essa daqui eu sei que funciona, então eu vou utilizar aqui DXF 2000, DXF, tá? Lembrando que tem que ser DXF e tem que ser exatamente o mesmo nome. Eu coloquei lá ARV novo, correto? Tem que ser o mesmo nome daquele bitmap lá que a gente salvou. Dei o ARV novo, DXF 2000, dentro da mesma pasta, salvei o arquivo. Agora então a gente está finalizado. Se por acaso, vou fechar esse cara aqui, ó, não precisa salvar em DWG, não tem problema, porque a nossa pasta aqui, ó, que é um interessante, já está criado. Se por acaso eu tivesse errado no nome, você poderia vir aqui, selecionar ele e editar, tá? Mas o interessante é que os dois fiquem exatamente com o mesmo nome. Agora olha como que é fácil. Vou selecionar eles, os dois que eu criei novo, vou copiar. Vou dar um Ctrl C aqui. Copiei. E agora eu vou voltar de novo para aquela pasta raiz. Você lembra como é que volta na pasta raiz? Eu vou vir aqui no meu computador, disco C.
arquivos de programa, localizo o Service o seu deve ser esse daqui, Service Demo, tá? O que tiver aí você abre ele. E aí eu vou abrir, deixa eu abrir o meu que eu estou utilizando já, Service Demo. Vou abrir aqui Service Demo também, que é onde está a minha pasta raiz. O interessante é você abrir a pasta Service e vir aqui nos símbolos, beleza? Eu vou criar uma pasta nova aqui dentro agora. Vou vir aqui em novo, pasta. Você pode fazer isso também. Eu vou colocar aqui blocos, só blocos. Eu vou colocar aqui, você pode colocar o nome da sua empresa, os blocos que você está criando e tal. Criei eles, vou abrir eles aqui, vou salvar eles aqui dentro. Vou salvar, não, vou dar um Ctrl V. Ele sempre pergunta se você quer liberar, se tem permissão e tal. Sempre coloca continuar. Isso aqui para a gente testar todo o nosso arquivo. Quando tiver tudo ok, quando a gente fizer o teste do Service virtual, você exporta, você pode jogar ele na sua coletora real. Beleza? Vou dar um atualizar aqui simplesmente para atualizar. Percebe que o símbolozinho da seta está aqui, tá? Nada impede também de você jogar aqui em qualquer pasta existente, tá? Não tem problema nenhum. É interessante você separar para você saber quais são os seus, quais são, não são. Agora, uma coisa importante, você percebeu que a gente jogou lá na área de trabalho, criou lá, porque aqui dentro da pasta da raiz a gente não consegue editar o arquivo DXF, ele bloqueia a gente. Bom, então utilizou lá, criou os arquivos, não tem segredo. Se você tiver dúvida, volta o vídeo, é um pouco complexo realmente, eu concordo, mas se você seguir o passo a passo aqui, pausando o vídeo, fazendo e avançando, você consegue. Tá criado o nosso bloco, vamos testar ele aqui agora. Vou minimizar, não vou fechar ele agora nesse momento, vou fechar esse cara. Olha só, o que você vai fazer para testar? Vai vir aqui em arquivo, na aba arquivo, autocódigos, cria uma descrição nova, vou vir aqui em adicionar, vou chamar aqui um código novo de palm, que vai ser a minha palmeira, camada palmeira, texto cheio palmeira, tá? Agora o segredo está aqui, ó, select símbolo. Vamos ver se ele está aqui, ó. Vou clicar para baixo, olha quem está aqui, ó, o blocos. E quem está aqui para mim? Exatamente o RV novo e com aquela seta que a gente criou do bitmap. Por isso que eu falei, não se importa com essa seta do bitmap, o importante é o bloco exportado do DXF. Você pode criar o que você quiser aqui para você poder identificar no momento que você coletar esses pontos. Então eu quero exatamente esse bloco, vou clicar aqui no verde. Então o que eu estou fazendo? Estou criando uma descrição aqui no Service com o bloco da palmeira. Então todos os pontos que eu coletar com essa descrição palmeira, quando eu exportar para DWG, vai aparecer aquela palmeira padrão minha lá que eu acabei de criar, que você viu. Vou clicar aqui no verde, então criei o palmeira, vou clicar na setinha para voltar aqui, ele pergunta se eu quero guardar, se eu quero salvar essa alteração. Sempre coloca que sim, senão não vai salvar, beleza? Coloquei que sim, arquivo salvo, vamos fazer um teste? Vou vir aqui em levantamento, armazenar ponto, tá fixo o ponto, vou coletar esse ponto aqui, vou localizar o palmeira na descrição, ó, vou digitar aqui foi o palmeira, tá? E vou clicar no verde. Vamos dar um zoom, olha, se você, não sei se você consegue ver, mas tá aquela setinha para cima. Vamos coletar mais um só para a gente ver de novo. Então, aquela setinha para cima é aquele arquivo bitmap que a gente criou. Não se preocupe tanto com ela. Se você quiser detalhar, trabalhar nela, beleza, sem problema nenhum. Agora, o mais importante para mim, no meu momento, é na hora de eu exportar para DXF ou DWG. Vamos fazer isso, ó. Acabei de coletar 2 pontos com a descrição que a gente utilizou, os blocos que a gente criou. Vou clicar aqui no mapa e vou exportar para DWG, ó. Vou vir aqui em arquivo, DXF, DWG, DGN, exportar para DWG. Vou localizar onde que eu quero salvar, vou salvar aqui no desktop mesmo, Rafael Desktop, e vou deixar aí o DWG Blocos. Vou clicar aqui no verde, aqui sempre você utiliza blocos Carson, incluir símbolos, tá? Senão não vai vir do jeito que a gente criou. Vou clicar aqui no verde, vou deixar ele criar, ele está criando aqui, ó, tá gerando um arquivo. Na hora que finalizar, eu vou abrir o bloco, o arquivo, para a gente poder verificar. Finalizou, vou abrir ele no AutoCAD aqui agora, vamos verificar como é que ele ficou. Vou dar um Z, Enter e Enter para ele enquadrar e tá aqui, olha que bacana. Tá exatamente o bloco dos pontos, olha só, e os bloquinhos das palmeiras, olha que legal que é isso, exatamente isso que eu queria te mostrar. É isso que importa, no final das contas, o desenho finalizado. Então qual que é a vantagem de tudo isso? É que depois você não precisa pegar o bloquinho, colocar aqui, alterar a escala e tal. E olha só que interessante, se a gente selecionar ele está exatamente na descrição, no layer palmeira.
Beleza? Era isso que eu queria te passar. Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo, não tem segredo, faz o passo a passo, devagarinho, faz um por um. Você viu que não tem segredo nenhum, é fácil de fazer e cria o tanto de bloco que você achar melhor. Não tem problema nenhum você criar vários blocos aí para você padronizar o seu serviço, beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula e espero que seja muito produtivo. Se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário aqui desse vídeo. Um abraço e até mais.